Já parou para pensar que você tem um grande poder nas tuas mãos? A capacidade de aprender sozinho, ou seja, se virar e correr atrás de um conteúdo que você tem que aprender ou uma nova habilidade que você precisa executar, seja no trabalho, e principalmente na vida escolar e acadêmica, né? Quem para e se presta a entrar no concurso público, enfim, estudar para um concurso público, lida com isso o tempo todo. Conteúdo novo, hoje em dia com os modelos de ensino EAD, né, à distância, sem aquela coisa mais tradicional da sala de aula, a pessoa se vê obrigada a aprender muita coisa sozinha. E muitas vezes a gente não tem esse treinamento, a gente não tem essa habilidade de se virar com conteúdo novo. A nossa vida escolar é pautada naquele aprendizado mais tradicional, de você ouve um professor, repete algum procedimento, algum exercício, decora muita coisa e segue a vida escolar, né? Passa de ano e assim vai. E quando você precisa performar no mundo acadêmico, que seja, eu vou focar aqui mais na ideia dos concursos públicos, que é onde eu tenho mais vivência e vi que a questão da autodidática ela é importantíssima. Então essa capacidade de aprender sozinho, ela pode ser desenvolvida ao longo da vida. Mas como eu disse, na vida escolar isso não é muito fomentado. Eu particularmente lidava com essas situações mais no meu cotidiano da infância e da adolescência. Então eu era um autodidata não para a parte escolar, mas para qualquer coisa que eu quisesse aprender, mexer numa ferramenta, desmontar alguma coisa, ou saber de determinado assunto, enfim. E ao longo da vida eu fui aprendendo a ser um autodidata sem saber o que era isso, né? E aí eu só fui começar a formar essa ideia de que eu posso aprender sozinho, posso me virar, posso ser o meu próprio professor, quando eu precisei ter uma performance maior na questão dos concursos. Né? Comecei a fazer concurso público e eu vi que as aulas tradicionais aqui, o método tradicional de ouvir, repetir, isso já não era suficiente, porque eu precisava, numa prova, executar de forma assertiva, né, aquele conteúdo ali, enfim, e de forma rápida, porque eu tinha uma prova, aliás, eu tenho um tempo, né, para executar aquilo ali, são diversas matérias, enfim, você está nervoso. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a aprender a resolver sozinho, claro, a partir do conteúdo que eu aprendia na sala de aula, né, no conteúdo tradicional, mas eu criava métodos que fizessem sentido para mim, para eu resolver aquilo que era necessário ali do conteúdo da prova. Quando eu fui para a faculdade, anos depois, isso ficou novamente latente ali, porque a faculdade, assim como a escola tradicional, também, no geral, é o método tradicional. É um professor falando, que ele passa o que ele conhece, enfim, o que ele entende que é importante, passa livros com referências e tudo mais, e você meio que só replica aquilo ali. Por mais que tenham matérias que façam você pensar a princípio, né, não deixa de ser um método tradicional. Mas ali na faculdade eu também via que quando eu queria performar um pouco mais, ou a matéria era um pouco mais complicada, né, cálculo, equações diferenciais, esse tipo de coisa, né, eu tinha que sentar comigo mesmo, né, eu sendo meu professor, e tentar decifrar aquele código que o professor passou, mas pro meu entendimento, do jeito que eu queria, do jeito que fazia sentido para mim absorver aquilo ali. Só que demanda tempo, né? E nem sempre na nossa vida, na correria ali, na época da faculdade, eu, enfim, já trabalhava, estudava à noite, então nem sempre eu conseguia colocar em prática essa coisa de sentar e não só replicar o que o professor falou, entender o que estava por trás daquilo ali. Por quê? Aquilo ali me mostrou que tudo que eu aprendia sozinho era muito mais duradouro. Eu aprendia de uma forma muito mais consistente, mais sólida. Ou seja, aquilo durava muito mais tempo na minha cabeça. E quanto mais isso se repetia, mais eu aprendia sozinho, com os meus conceitos, mais aquilo dava bagagem para que eu aprendesse novos conteúdos, mesmo que não fossem tão similares. Mas eu já tinha meio que uma programação de como aprender. Ou seja, eu estava aprendendo a aprender. Então eu estava preparando o meu cérebro, meio que, obviamente, não era tão consciente assim, ainda nessa fase da vida, para
que qualquer coisa nova que eu precisasse absorver, eu já tinha meio que uma metodologia, né? Um plano de ação. Por mais inconsciente que parecesse isso. E aí, ao longo desse tempo, que eu percebi que as aulas não eram suficientes, eu precisava ser meu próprio professor, eu já estava começando a entender o que era o aprendizado ativo. Que era basicamente isso, né? Eu não só ouvia e repetia. Eu pensava a respeito daquilo, eu replicava, e na medida que eu ficava mais inteirado do assunto, eu criava novas formas de entender aquilo ali. Eu sei que está muito abstrato, né? Eu estou falando muito genericamente, né? Não estou falando dentro de uma matéria específica, mas é porque essa fase, que eu ainda não entendi exatamente o que era tudo isso de autodidática, toda essa coisa mais organizada, eu só fazia, eu só sabia que dava resultado. Quando eu sentava e me virava, os meus resultados eram um pouco melhores. Anos depois, quando eu voltei a estudar para concurso, e aí no nível um pouco mais, pouco não, bem mais exigente, antes de começar a retomar o estudo propriamente direcionado para um edital, para uma coisa pontual, eu passei um tempo estudando como estudar para concurso. Porque os concursos da época que eu fiz mais novo, já não era uma outra pegada e já tinha se passado muito tempo e as coisas estavam cada vez mais profissionais, digamos assim. Isso era meados de 2017, virada para 2018 também. Então, eu gastei um tempo estudando como estudar para concurso. Entendendo também como é que eram as carreiras, os editais, enfim, o que era necessário para eu... O que caminho eu precisava... Os caminhos que eu precisava entender para tentar seguir alguma coisa, né? Daí começou a tentativa e erro. Então eu comecei a comprar material de cursinho, comecei aquele método mais tradicional de ler, fazer questões bem quadrado, digamos assim, né? E era o que eu via na internet, do pessoal falando de retenção, como é que fazia para você ler um PDF com atenção e tudo mais. E aí eu tive que readaptar aquele meu estudo mais tradicional agora para um estudo focadíssimo em performance. Daí o que eu aprendi já nesse processo de um estudo para concurso um pouco bem mais puxado, né? Então eu aprendi as seguintes lições, que o comprometimento e a constância são mais importantes do que qualquer ferramenta especial de estudo. Ou seja, eu estudava formas de estudar, mas no final eu vi o que dava mais resultado era eu estar sempre em contato com a matéria, girando ali os ciclos de estudos, enfim. Esses métodos mais específicos já é um assunto para um outro vídeo, né? Mas estou querendo trazer aqui a ideia geral de como é você sentar sozinho, você, sua mente, e se virar com um assunto novo. Então, esse comprometimento e a constância, ou seja, todo dia estudando um pouquinho, eu vi que dá muito mais resultado do que, estude por resumos tal, mapas mentais, flashcard, na época eu nem sabia o que era isso ainda, né? Hoje em dia eu tenho mais conhecimento, enfim, já até apliquei muita coisa dessa. Mas na época eu via que o que fazia realmente eu sair daqueles... melhorar a minha performance, né? Aumentar o meu nível de conhecimento, era todo dia estar em contato, ser comprometido, ter disciplina. Por mais que eu tropeçasse em algumas matérias, algumas fossem mais fáceis, outras mais difíceis, mas enfim, a constância é muito mais importante do que qualquer ferramenta especial. Não quer dizer que você não vai usar elas no estudo, que aí, obviamente, elas são importantes para você otimizar seu tempo, né? Mas tá sempre ali, firme, é o primeiro passo. Outra coisa que já mais recente, que quebrar as crenças limitantes é importante, é essencial. Porque quando você lida com uma matéria inicialmente ali muito difícil, vou dar exemplo aqui de, sei lá, estatística. Por mais que a minha área seja exatas, estatística não é uma coisa fácil. E na faculdade eu vi muito pouco, principalmente do nível que é cobrado em concurso. Então, assim, a minha crença limitante, talvez, nesse aspecto, fosse menor, porque eu já tenho familiaridade com as exatas, né? A minha formação é matemática. Mas quando eu comecei a estudar, por exemplo, direito penal, não penal, no início foi mais constitucional e administrativo, né? Nunca tinha estudado nenhum tipo de direito. Aquilo ali foi impactante. Mas como eu já tinha uma bagagem de saber me virar sozinho, então eu sabia que era só meter a cara. Então, assim, não importa quão difícil é no começo, né? O aprendizado ele vai acumulando, ele é acumulativo. Então você tem que persistir. Isso aí liga com a lição número 1, né?
da constância. Então, aos pouquinhos, aquelas palavras que eram completamente desconhecidas por mim, jurisprudência, revogação, é, poderes, sei lá, palavras assim que não faziam muito sentido no meu universo, com o tempo, meses, semanas, depois de meses, aquilo era óbvio. E a partir de vencer essa barreira de só olhar o nome e não entender o que significa, mas entender o contexto e aí resolver a questão, enfim. Ou seja, mergulhar naquele assunto, viver aquele assunto de forma ordenada, disciplinada, com o tempo aquilo ali vai massificando, ele vai sendo acumulado e as coisas vão ficando mais fáceis. Mas aí precisa da consistência, né? A lição 1. E aí o terceiro ponto, que eu já até comentei, que é o conhecimento que você cria, que você cria, você, né, independente, né, ou seja, de forma autônoma, ele não desaparece. Você pode esquecer durante um período, ficar latente ali, mas na hora que você reativa, ele vem de forma muito mais sólida, como eu disse inicialmente, né, no começo aqui da conversa. Então, esses 3 pontos, comprometimento, meter a cara mesmo com medo, entender que aquilo, se você conseguir construir de forma adequada, vai ser para sempre, isso aí vai te botar na frente de muita gente. No mínimo vai te tirar de um patamar do zero ou de um rendimento de, sei lá, eu só acerto 50% das questões, para você começar a chegar nos 70%. Dos 70 em diante para o 80, aí a gente já tem que ver outros pontos, né? Métodos, rotina, a sua vida como um todo, a sua condição física, psicológica, enfim, é um negócio mais complexo. Agora, para sair do zero, entrar no bolo ali, entrar na massa, esses pontos aqui eu acho que são essenciais. E como eu falei, hoje em dia os métodos de estudo, cursinho e tudo mais, é basicamente online, né? A internet. Praticamente eu não conheço mais cursos presenciais, que você senta lá com o professor, né? Não para essa área de concursos, né? Eu digo concurso em geral, nenhum concurso específico, né? Não é concurso militar, não é concurso, sei lá, para de medicina, residência, não sei. Talvez isso ainda exista. Mas eu digo os concursos de órgãos federais, municipais, estaduais, né? Executivo, judiciário, legislativo. Você precisa saber aprender sozinho. Quanto mais rápido você aprender a aprender, você vai sair na frente e vai conseguir, o quanto antes, performar mais ainda, ou seja, nível de acertos. Porque o concurso é isso, é você chegar na hora ali e ter um número de acertos maior do que a maioria, né? Ou tá dentro do número de vagas, enfim, o que for suficiente, né? Todo o resto que você da preparação ali é acessório, por mais importante que seja, né? Então, é aquele momento ali de performar. Eu falo muito essa palavra, performance, né? Porque é como se como não, a pessoa que se presta a fazer concurso, concurseiro, ele é de certa forma um atleta. Um atleta do conhecimento, do entendimento, né? Da capacidade de interpretação, entre outras habilidades importantes ali. Então, para fechar aqui, a ideia é o seguinte: o que eu aprendi ao longo desse tempo de vida acadêmica e de concurso, que a autodidática pode ser o que vai diferenciar você na busca pelo seu objetivo. Estou tratando aqui dos concursos, que é a área que eu conheço mais, enfim, sou professor, então, mas isso se aplica a qualquer área da sua vida. Você quer aprender sobre finanças? A autodidática vai ser importantíssima. Até porque hoje em dia a gente tem pouco tempo e pouco dinheiro para investir, né? Então, se você for utilizar um método tradicional, de novo, esse exemplo das finanças, eu quero aprender a investir. Os bons cursos, organizados e com pessoas qualificadas, são caros, né? É um investimento? Mas às vezes você está numa situação que você não pode investir aquele tanto ali. Então a autodidática vai ser importantíssima. Você procurar conteúdo na internet, procurar, enfim, basicamente a internet hoje em dia, né? Ou conversar, se você tiver acesso a pessoas que entendam do assunto, né? E extrair informações daquela pessoa, mas vai ser mais importante como você vai condensar isso, como você vai compreender e aplicar, né? E voltando para o mundo dos concursos aqui. Hoje em dia tem muito material na internet, tem muito cursinho fazendo live o dia inteiro, mas a informação está ali. Agora, o que você vai fazer com essa informação e como você vai processar, que vai depender da sua capacidade ali de assimilar, criar métodos, criar programações que de fato vão para sempre, né? Ou seja, pelo menos por um bom período de tempo, tá acessíveis ali e funcionar para você. Para que você, na hora que seja testado, você consiga replicar aquilo de forma consistente.
Mesmo que depois que você passe, chegou ao seu objetivo, aquilo seja deletado, né? Você acha que vai ser deletado, né? Você vai colocar em outra camada, digamos, da sua mente, né? Mas vai estar ali ainda. E acho que o principal, quanto mais você consegue aprender sozinho, cada ciclo de aprendizado autônomo prepara você para o próximo ciclo. E aí você pode entender isso como subir de níveis, né? Você vai aprender coisas mais complexas. Talvez vai demandar mais tempo. E cada tipo de conteúdo, de assunto, trazendo de novo aqui para a ideia de um edital de concurso, você não vai desenvolver a mesma autodidática para estudar direito a mesma forma de aprender sozinho exatas, por exemplo, estatística, raciocínio lógico. É diferente. As ferramentas vão ser diferentes, você vai ter que aplicar de forma diferente aquilo ali. E isso vai ser importante no todo da preparação. Você tem que ter esse feeling também. Que tipo de matéria eu estou estudando? Qual o assunto? Qual é esse assunto me remete a que tipos de habilidades? Geralmente na parte, né, do concurso público são os direitos, o português, que na verdade eu acredito que o português e o raciocínio lógico, eles são, mesmo que não sejam cobrados, no caso do raciocínio lógico, explicitamente no edital, você ter conhecimento da lógica ali, enfim, das relações entre as palavras, no que aquilo quer dizer, a interpretação, ou no caso o raciocínio lógico, ele vai te ajudar nas matérias de direitos também. Tem a banca traz ali uma situação problema, aquelas palavras ali que vão ser o código para você resolver a questão. Um não no lugar, ou talvez, o sim, o sempre, essas palavras, né, que você vai ter que usar o português, a interpretação e o raciocínio lógico ali, isso vai ser importantíssimo para você desenrolar essas outras matérias, né? Talvez a matéria, sei lá, de contabilidade, tem uma parte simples ali da matemática, mas tem. Então você vai ter que usar um pouquinho da expertise de uma outra área para aplicar naquela hora de resolver uma questão de contabilidade. Então assim, é tudo um ciclo. É um ciclo que uma coisa alimenta a outra. E aí quando você consegue ficar bem preparado dessa forma, eu acredito que é a hora que você está próximo da aprovação. Aí você pode falar, professor, mas eu conheço gente que só assistiu videoaula e passou. Pô, beleza. Eu conheço gente que só foi para aula presencial e passou. Ok, eu tô falando da regra. Isso são as exceções, que eu consigo ver hoje em dia como exceções. Então a gente tem que se pautar na regra. Não tem, no mundo dos concursos, não tem nenhum, assim, tem poucos gênios, se é que tem. Talvez os gênios estejam em outras áreas, né? A maioria das pessoas são pessoas normais, que trabalham, que estudam, que têm deficiências da vida escolar básica, que fez uma faculdade ruim, ou que fez uma faculdade muito boa, mas que para aplicar naquela questão do concurso ali não é tão importante. Agora, como você lidou ao longo da sua vida, a sua vida prévia antes de concurso, pode ser o diferencial na hora de você condensar tudo isso dentro de um edital, sentar lá e marcar o xizinho no lugar certo. E eu considero que a autodidática é um ponto muito importante em toda essa sua jornada de aprendizagem e de provar essa aprendizagem, né, frente à competição com outras pessoas. Eu vou deixar também um link aqui embaixo de um artigo que eu escrevi no Substack. É uma rede social nova, baseada só em textos, né? E eu fiz um artigo lá falando sobre autodidática e falando um pouco mais da minha vivência, do desenvolvimento da minha autodidática, né? Então dá uma conferida lá, link aqui na descrição. Eu queria saber de você, como é que tá a sua jornada aí de estudos, se essa questão da autodidática faz parte ou se nunca fez, ou se o que eu falei agora deu uma clareada, abriu uma ideia nova para vocês aí. Deixa aqui nos comentários. Se você não é inscrito no canal aqui também, considere se inscrever. E a ideia aqui é fazer que todo mundo tenha capacidade de se desenvolver e se desenvolver sozinho também, né? Porque às vezes os recursos são escassos e a gente tem que correr atrás.